Bom dia, queridos estudantes da Escola Júlia Bittencourt, do turno Matutino Vespertino, que fizeram a sua inscrição para a Olimpíadas Brasileiras de Matemática Financeira. Então, a primeira edição da Olitef, em 2025, acontecerá entre os dias 9 e 13 de setembro. A prova será realizada nas escolas inscritas e as inscrições para as escolas já se encerraram em 3 de setembro de 2025. Os resultados serão divulgados no dia 30 de outubro de 2025. A nossa escola está entrando nessa competição com 230 alunos, né? Eu quero aqui agradecer à professora Esmeralda, que fez todo o processo de inscrição de senhores e também, né, junto com a pedagogia, estaremos aplicando essas provas nesse período de 9 a 13. Para tanto, na quinta-feira nós prometemos uma videoaula, elucidando, né, alguns tópicos, alguns conteúdos que poderão vir ser cobrados dentro da matemática financeira nessa primeira prova. Eu elenquei aqui os tópicos, né, que é o conteúdo geral da matemática financeira geral. Aqui então temos a razão, proporção, regra de três, porcentagem, juros, estatística e, para fechar o pacote financeiro, as equações do primeiro grau. É isso em primeira mão. Daqui a pouco nós vamos voltar já falando sobre aspectos de cada um desse conteúdo. Fechou? Professor Ayrton Santos, tamo junto. Ok, estamos de volta então para falar sobre o primeiro conteúdo, que é razão. Você precisa saber de duas partes da razão. É a conceituação e quando o examinador te cobra a situação problema. Vamos para a conceituação. O que vem a ser razão? Razão, na verdade, ela é uma fração com os termos modificados. Por exemplo, na fração, nós temos numerador e denominador. Quando passamos para a razão, aí ela passa a ser antecedente e consequente, ok? Bom, a, a conceituação geral de razão é essa: você lembrar que é uma fração e você lembrar que os elementos da fração trocam de nome. Quando eu passo para a razão, eu tenho antecedente e consequente. A segunda parte são as situações problemas. Situações problemas. Na situação problema, você deve atentar para o comando da questão. O que é o comando da questão? Vou falar aqui em palavras simples e num problema do dia a dia. Por exemplo, numa sala de aula, nós temos ali 30 alunos, sendo que desses 30 alunos, 18 são meninas e 12 são meninos. Se o examinador te perguntar qual a razão entre meninas e meninos, a gente vai fazer exatamente assim. Então, eu vou ter meninas sobre meninos. Numericamente falando, eu teria 18 sobre 12. Como 18 e 12 são números pares e têm divisores comuns, dá para a gente trabalhar assim, ó, vamos simplificar. Vamos simplificar por quanto, professor? Vamos simplificar por 6 logo. Ou 6 aqui, ou 6 aqui. Então, 18 por 6 vai dar 3 e 12 por 6 vai dar 2. Aqui está a nossa resposta. A razão de meninos, de meninas para meninos dessa turma é 3 para 2, ok? Top. Daqui a pouco a gente volta com grandezas proporcionais. Ok, estamos de volta para falar sobre as grandezas. As grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Uma grandeza será diretamente proporcional à razão quando, aumentando uma, a outra aumenta na mesma razão proporcional. A grandeza será inversamente proporcional quando, aumentando uma, a outra diminui na mesma razão proporcional. É isso, esse é o conceito geral de grandezas, ok? As grandezas são importantes para a gente falar sobre proporções e para entrar na regra de três propriamente dita, ok? Daqui a pouco a gente volta com o assunto regra de três. Ok,
Então, olha só, tempo e distância são grandezas diretamente proporcionais, e quando o tempo aumenta, a distância também aumentará. Já tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. É isso, é a exemplificação. A gente daqui a pouco já está falando em quê? Falando em regra de três, aos quais estarei resolvendo dos problemas, né, de grandezas diretas e inversamente, para na sequência a gente falar sobre a regra de três propriamente dita, que eu acho, acredito que além dos juros, será a parte mais importante que será cobrada de vocês, ok? Ok. Então, a gente não está inventando conceito, ou você olhar no Google ou alguma coisa parecida. Nós vamos estar fazendo a leitura sobre o conceito da regra de três, né, que a maioria dos autores adota. Então, a regra de três é um processo prático para resolver problemas através de proporções envolvendo duas grandezas direta ou inversamente proporcionais. Esse é o conceito geral da maioria dos autores de matemática. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos estar resolvendo dois problemas para vocês. Um problema simples, né, de grandeza diretamente proporcional, e o outro de grandeza inversamente proporcional, dando os detalhes. Vou colocar aqui na lousa e vou passar a resolver para vocês. Ok? Ok. Então estamos aqui com o nosso problema, né, de grandeza proporcional, já é uma forma direta. Vamos lá. Comprei 5 metros de corda por R$ 40. Quanto pagarei por 14 metros da mesma corda? Então, como que nós vamos resolver esse problema? Nós vamos utilizar um gráfico em formato de T, onde na primeira coluna colocaremos a unidade que está sendo trabalhada e na segunda coluna o evento que está ocorrendo, e o evento está ocorrendo em reais. Beleza. Lendo o problema, comprei 5 metros. 5 metros vai cair na coluna de unidades. 5. Por quanto? Valor? Por R$ 40. Está lá na coluna do dinheiro. Quanto pagarei por 14 metros? Metros na coluna da unidade. O quanto pagarei é a pergunta. Pagarei em valor X. Beleza. Olha só. Se eu tenho 5 metros e compro por R$ 40, se eu aumentar essa medida, eu vou pagar mais ou menos? É lógico que eu vou pagar mais, né? É lógico que eu vou pagar mais. Então, essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Temos que ter em mente que temos lá, em todos os livros os contatos, as setinhas. Eu gosto da minha setinha de X sempre virada para baixo. Ok? Se X, que é a coluna principal, é o que eu estou procurando, a minha incógnita, a setinha está para baixo e a grandeza é diretamente proporcional, do outro lado também vai ficar para baixo. E isto me viabiliza a montar uma proporção direta. Mas eu vou trazer sempre a coluna de x para frente da proporção e vou dizer que 40 está para x, assim como 5 está para 14. Resolvendo aquele velho método, né, da cruzadinha, né? Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter a multiplicação de x por 5 igual x que multiplica 5 tem que ser igual a 40 que multiplica 14. Beleza. Feito isso, é só resolver o problema. Tamo junto. Isola x, lado bom da igualdade. Repete o outro lado e passa quem estava multiplicando na ordem da operação inversa. Tranquilo, calmo e sereno. Fazendo esta conta, nós vamos encontrar exatamente
R$ 112. É isso, né? Acredito que esse aqui vai te ajudar muito. Todos os problemas diretamente seguem esse mesmo modelo e estamos juntos. Céu. O segundo problema agora vai tratar de grandezas inversamente proporcionais. Vamos embora dar uma olhada aqui. Com 12 operários, podemos construir um muro em 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo muro? Mesma situação, utilizando o mesmo método das colunas em T, onde vamos obedecer, né, o comando do problema, colocando quem vem primeiro na primeira coluna e quem vem depois na segunda coluna. Vamos analisar e já ir preenchendo o nosso esqueminha. Com 12 operários, 12, podemos construir um muro no tempo, em dias, 4 dias. Aí ele pergunta, quantos dias? X, né? Levarão 8 operários, 8 para construir o mesmo muro. Está montado aqui o nosso esqueminha. E aí nós vamos fazer a análise. Essa que é a parte mais importante. É a parte do raciocínio lógico, matemático, que o aluno vai ter que fazer na hora de ele definir se é direto ou indireto a grandeza. Vamos ver aqui, ó. Se com 12 operários eu levo 4 dias para realizar um determinado serviço, se eu diminuir a quantidade de operários, esse tempo vai aumentar ou vai diminuir? Esse é o raciocínio. Não esqueça que sempre você tem que colocar a tua setinha de X para baixo. Beleza. Se eu conseguir identificar se a outra grandeza está comparada a X, aumenta ou diminui, eu vou colocar outra seta do lado de cá. Vamos repetir esse raciocínio. Se com 12 operários eu realizo um determinado serviço por 4 dias, se eu diminuir a quantidade de operários, esses dias vão aumentar ou diminuir? Tá, cara, que se eu diminuo operário, os dias vão aumentar. Então a setinha para menor. Beleza, professor. Isso faz com que a gente monte uma proporção da seguinte forma: trazendo x sempre para frente da proporção, 4 está para x, sem mexer, a gente nunca mexe na razão de x. Agora vamos mexer nessa aqui, ó. Como inverteu, 8 está para 12. Beleza, professor? E aí, como é que a gente faz? Mesmo processo de multiplicação em cruzadinha. Multiplica x por 8, então eu vou ter x que multiplica 8 tem que estar para 4 que multiplica 12. Beleza, professor? Agora o que eu quero? Eu quero x, então isolo x no lado melhor da igualdade, repito o que está do outro lado e passo 8 para lá, que estava multiplicando, passo dividindo. Esse aqui eu vou resolver até o final para vocês. Por quê? Aqui você observa que todos os 3 números envolvidos aqui, né, nas operações que são inversas, em multiplicação e divisão, são múltiplos. Então eu posso fazer uma simplificação rápida e achar o resultado rapidamente. Fazendo a simplificação de 8 por 4, eu vou ter o seguinte: aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter 2. 12 dividido por 2, 6. Está aí meu resultado, né? Então, esses operários para fazer o mesmo muro levarão exatamente 6 dias. Ó, uma porcentagem, conceituando e exemplificando. Primeiramente, conhecendo o símbolo de porcentagem. O símbolo de porcentagem é esse aqui, ok? Então tá aí o nosso símbolo. Outra coisa, a porcentagem, ela já vem aqui, ó, por, que significa divisão, 100. Beleza, professor. Então quer dizer que porcentagem, né, vai vir buscando o quê? O conceito de razão, porque na verdade a porcentagem ela é uma razão sem decimal. É
algum evento considerado matemático está sendo dividido por 100. Por exemplo, aqui eu tenho 1%, aqui ó, 1%, que é grafado assim, 1%. Ah, beleza, professor. Então, o porcento, né, seria um exemplo assim. Eu tenho uma cesta, onde eu tenho 100 maçãs. Se eu tirar uma maçã daquela cesta, eu tirei uma maçã pelas 100 que eu tinha ali, 1%. Se eu colocar 3, 3%. E assim sucessivamente. Também, muito usual na matemática financeira, é a transformação dessa simbologia percentual em decimal. Como é que eu faço isso? Eu dou uma olhada aqui, vejo quantos zeros que eu tenho, e aí vai ser exatamente a quantidade de cada decimais que eu vou ter nesse número decimal, que serão exatamente duas. Notei 0,01. Essa informação nós temos que saber, ok? Beleza. Passado dessa parte conceitual, vamos passar à prática. Por exemplo, se eu tenho um problema aqui e eu quero saber quanto vale 25% de R$ 400. Por exemplo, se eu quero saber quanto vale 25% de R$ 400, eu vou ler o problema, né, a situação que me foi colocada, e por essa leitura que eu vou montar a minha razão centesimal, atentando para alguns macetes aqui do tio. Primeiramente, eu tenho, para montar a razão centesimal, 25 por, conforme expliquei lá em cima, 100. Agora vem o detalhe. O D aqui, que é uma preposição da língua portuguesa, quando a gente chega na matemática financeira, ele se transforma em multiplicação, tá, gente? Então, 25% de 400. Agora, eu voltei lá na primeira aula, que é fazer o quê? Simplificação. Então, eu vou cortar zeros correspondentes, esse zero do 100 com esse zero do 400, esse outro zero do 100 com este 0,400. Beleza. Daí me sobrou só 25 vezes 4. E 25 vezes 4, todos nós sabemos que vai dar R$ 100. Top. Facinho, moleza, prático. Tamo junto. Vamos lá. Chegamos então aí num dos tópicos mais cobrados, né, em concursos, vestibulares, avaliações externas, que fala sobre os juros, né? Os juros eu vou estar aqui numa missão, vamos dizer assim, meio complicada, porque a nossa videoaula é um resumo. E resumir juros, que pode ser simples ou composto, com fórmulas e várias situações, problemas que envolvem, bem complicado. Mas, enfim, ele vai tentar aqui fazer o melhor possível e te dar uma noção do que nessa primeira prova, né, ele poderá estar te cobrando na parte simples. Acredito que ele vai só cobrar de vocês juros simples. Então, vamos lá. Na nossa missão. Primeiramente, os juros, ele é nada mais nada menos do que um prêmio. Prêmio pelo quê, professor? Prêmio por um capital que vai ser empregado a uma determinada taxa percentual, um determinado tempo, em que esses juros será exatamente o prêmio, tá? Ou a renda que vai gerar sobre esta operação. Ah, beleza, professor. Deu para entender mais ou menos o que seja. Então, o que eu quero deixar bem claro, assim como razão tem seus elementos, né, que é o antecedente e o consequente, assim como a regra de 3 tem seus elementos também, os juros também tem seus elementos, que são esses quatro: capital, taxa, tempo e os juros propriamente dito. Vamos lá. Para a gente resolver uma situação, um problema, né, que envolva juros, nós precisamos saber pelo menos uma das fórmulas, e a gente considera a mais usual
dos juros, que eu chamo de J-CIT sobre 100. Vamos representar isso aqui. J igual a CIT sobre 100. Essa é a formuleta mais usual dos juros e é que facilita mais, né? Ela é mais prática para a gente trabalhar. O mês que logo, aqui dentro dessa situação, o problema. O examinador pede para você calcular os juros produzidos por um capital de R$ 5.000 empregado a taxa de 90% ao ano durante 2 anos. Bom, eu costumo aconselhar aos meus alunos a, antes de tentar adivinhar o problema ou fazer de cabeça para ganhar tempo ou qualquer coisa do tipo alunão, que retire os dados do problema primeiramente. Você vai retirar os dados do problema para depois você o quê? Lançá-los na fórmula. A fórmula que você achar melhor. A que eu aconselho é o J-CIT sobre 100. Vamos lá. Retirando os dados. O que o examinador nos deu? Dados. Ele nos deu, primeiramente, o capital C, que é igual a 5.000, que eu nesse momento já tiro os centavos, já tiro já a representação já da moeda, ok? Depois ele nos deu a taxa I igual a 90%. Depois ele nos disse o tempo, 2 anos, e quer saber diretamente sobre os juros. Beleza, então, retiramos os dados para poder, a partir desses dados, montar o nosso problema e resolvê-lo, né, de uma forma bem tranquila. Vamos lá. Então, repetimos a fórmula. J. Aí aqui, CIT sobre 100. Em seguida, substituímos tudo que a gente escolheu de dados lá na fórmula. Então, o J é o que eu quero saber, repito ele normalmente. O capital é 5.000, então coloco ele aqui, já até tirei o pontinho dos 5.000, que multiplica, porque eu vou usar esse pontinho como sinal de multiplicação para resolver a conta. A taxa, que é 90 diretamente, o porcento vai vir aqui embaixo, 90 por cento, beleza, ó, 90, coloquei lá, por cento, igual eu fiz lá nas grandezas proporcionais, que já falei, os juros também é uma grandeza, é uma regra de 3 composta, tá? Por isso, ele cai no percentual exatamente. Vamos lá. O tempo, 2 anos, 2, direto aqui. Continha básica fácil, agora é só você simplificar. Como, professor? Você vai, né, simplificar zeros correspondentes. Que zeros são esses, professor? Bom, eu posso escolher entre eliminar esse zero do 90 com o zero do 100 e mais um zero do 5.000. É isso que eu vou fazer. Eliminei aqui esse zero com esse zero com esse zero. Só me restou 509,2. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou tentar resolver isso da forma mais prática. Eu vou isolar esses dois zeros aqui para colocar na resposta no final do cálculo, tá? Então, eu simplesmente vou fazer 5 vezes 9, 45. 45 vezes 2, 90. Beleza. Achei 90. Com esses dois zeros aqui que eu vou acrescentar lá nesse 90 que eu não usei, eu vou ter exatamente quanto, professor? Eu vou ter exatamente R$ 9.000 de juros, beleza? Então, lição difícil, mas não impossível. Deu para a gente explicar bem. Você
verifica aí essa parte de juros, umas 2 vezes, e você vai ficar top nos juros. É lógico que você precisa fazer exercícios diversificando. Quando o examinador te pede, além dos juros, ele pode te pedir o capital e te dar os juros, pode pedir a taxa, te dar os juros e capital, pode pedir o tempo, então ele pode inverter aí, ok? Então você precisa fazer exercício. É isso aí, tamo junto. Ok, já quase fechando o pacote financeiro, eh, temos a estatística básica, né, tendo para foco o quê? A média aritmética simples e a MAP, média aritmética ponderada. Vamos ver o que se trata isso. O que é isso? A média aritmética simples é calculado, né, com o somatório de todos os eventos matemáticos envolvidos na situação problema. Exemplo, um aluno meu, né, no primeiro bimestre tirou 7 em matemática, tirou 8 em português e tirou, vamos botar aqui, 6 em inglês. Por exemplo, são 3 notas, essas 3 notas vão ser somadas e vão ser divididas pela quantidade de eventos. Então, foi um evento em matemática, um evento em português e um evento em inglês. São 3 eventos, então será dividido por 3. Tranquilo aí, né? Aí, fazendo essa conta aqui, a gente vai ver a média do aluno, né, no primeiro bimestre, em cima dessas 3 provas. Então, eu tenho aqui, 7 mais 8 vai dar 15, 15 mais 6 vai dar 21. Sobre 3, média do garoto, 7,0. Beleza? Então, bem facinho, bem tranquilo. A média aritmética simples, que na realidade tem a sua fórmula assim, ó, igual a somatório dos eventos sobre os eventos, beleza? E depois é o MAP. A MAP, eu não vou me aprofundar muito nela. Eu tenho quase certeza que nessa primeira rodada, né, da Unitef, ele não vai estar cobrando, mas ela trabalha em cima de pesos em cima dessa disciplina. Por exemplo, né, matemática, ele atribuiria o peso 3. Para português, ele atribuiria peso 2. E para inglês, peso 1, né? Esses pesos seriam multiplicados, né, por essas notas e depois dividido por seu somatório. Mas enfim, eu não vou me aprofundar muito na MAP, porque nós temos ainda o último assunto para a gente falar, que é as equações do primeiro grau, que fecha o nosso pacote de revisão. Então, esse ano nosso bloco é muito importante nós termos uma noção geral do que é uma equação do primeiro grau. Primeira coisa, a pergunta que segue, professor, por que do primeiro grau? Olha só, nós temos aqui uma equação do primeiro grau simples, x menos 3 igual a zero, onde x é a incógnita que estamos procurando. O menos 3 pode ser um outro número qualquer, tá? Aqui o símbolo de igualdade que caracteriza a equação. Sem essa simbologia não seria uma equação, seria uma outra coisa, talvez uma inequação, mas o que caracteriza uma equação é o símbolo de igualdade. E o zero poderia ser também um outro número. Mas eu puxei esse aqui porque bem simples, bem tranquilo, na hora que eu resolver aqui você vai ver que é só você ir fazendo as substituições que ele já vem trabalhando desde lá de razão, né? Por que é do primeiro grau? Porque a incógnita está elevado à primeira potência. Professor, mas não estava aí. Olha, quando não tem nada no índice lá em cima, quando não tem nada lá do expoente do x, é porque nós também entendemos que tem a unidade, tá bom? Então está elevado à primeira potência. Logo, a equação é do primeiro grau. E como a gente resolve isso aí? Muito simples. Como estávamos fazendo lá em razão, proporção em vez de 3, isolamos a incógnita e repetimos o que está do outro lado e levamos o que está aqui junto com o sinal, só que na ordem da operação inversa. Qual a operação inversa da subtração? A adição. Logo, eu vou ter aqui mais 3. Terminando de resolver, x igual
Se eu não tenho 0 e adiciono mais 3 unidades, eu fico com 3 unidades. Aqui está a equação integral mais simples possível. Você precisa ter essa noção para adequar a todos os outros conteúdos que nós temos aqui, principalmente juros e estatística, porque no final tudo acaba em equação do primeiro grau, ok? Era isso. Muito obrigado. Esse vídeo vai te ajudar não só para a Unitef, como também para os classificados da segunda fase da UBMEP, para quem vai fazer do 8º e 9º ano a AVAN este ano. Então, essa iniciativa é uma forma de ajudar a nossa escola a elevar os seus índices de aproveitamento nas avaliações externas. É isso aí, professor Ayrton Santos, Colégio Júlia Bittencourt, tamo junto. Selva!